Ao vivo. Estamos de volta com mais um programa Emoções em Pauta. Que bom ter você aqui com a gente, que você seja bem-vindo, se sinta em casa. Nós estamos começando mais uma live comigo, psicóloga clínica Caroline Lírio. Eu estou muito feliz aí, depois de uma semana, de estar de volta com vocês. Como é que foi a sua semana? Como é que você tem passado? Fala um pouquinho pra gente como tem sido essa experiência de estar aqui no Conexão, acompanhando os nossos programas. Eu e diversos profissionais estamos aqui preparando conteúdos especiais justamente para você, para te alcançar, para fazer sentido para a sua vida, através de informações, de assuntos diferenciados. E esse é o nosso programa de psicologia. Aqui a gente fala sobre emoções, aqui a gente aproxima você um pouquinho com o trabalho do psicólogo. Nós estamos iniciando mais uma live agora, com um tema tão especial. Seja muito bem-vindo. Eu vou te convidar novamente a curtir a nossa página, facebook.com/conexão na cidade. Aqui você vai nos acompanhar diariamente com diversos programas e com Emoções em Pauta também, que acontece toda terça-feira às 18 horas. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês devem estar percebendo alguma diferença hoje em mim, né? Justamente eu vim aqui, a caráter, vim caracterizada para falar de um assunto tão importante, já que começou outubro, né, gente? O ano voou, a gente está quase no finalzinho do ano, mas depois aí de um setembro amarelo, a gente inicia um outubro rosa. E é por isso que eu fiz essa caracterização para você que está me assistindo, para falar sobre o câncer de mama, né? Homenagem com muito respeito aqui, que eu coloquei esse lenço na minha cabeça, né? Para homenagear essas mulheres que estão tão guerreiras, lutadoras, que venceram o câncer, outras que ainda estão em processo após a descoberta de um diagnóstico. A gente sabe que esse é um momento muito delicado e o Emoções em Pauta, o nosso programa, não poderia deixar passar em branco essa data, né? Esse mês que é dedicado à prevenção do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Eu não tô de rosa, né? Mas eu tô aqui de alguma forma querendo me aproximar desse público, me colocar aqui como mulher, como uma pessoa que também tenta diariamente aí com as informações se prevenir, e eu pude preparar um conteúdo especial para você, justamente para compartilhar um pouquinho desse conhecimento, né? E saber hoje o que a gente vai falar sobre como um psicólogo pode ajudar você que enfrentou aí um câncer de mama ou você que descobriu sobre esse diagnóstico, como a gente pode se prevenir e o que um profissional da psicologia pode fazer por você, pode fazer para te ajudar nesse momento. Então, fica aqui comigo. Compartilha a nossa live, chama seus amigos no WhatsApp. É muito importante a sua presença aqui pra gente. Eu não posso deixar de lembrar que os nossos vídeos, as lives, elas ficam depois disponíveis, tá? No Facebook, né? Do Conexão na Cidade, mas nada como ter a sua presença aqui juntinho com a gente ao vivo, né? Onde você pode interagir. Então curte a nossa página, deixa o seu comentário interagindo aqui com a gente, manda suas dúvidas, as suas sugestões, para cada vez a gente aprimorar, né? Tem tantos assuntos que a gente pode falar, tantas coisas interessantes que podem fazer diferença na vida de cada um de nós. Então eu estou convidando você a estar aqui comigo nesse momento, tá bom? Espero que esse conteúdo aí possa fazer sentido para você. Vai ser um bate-papo, apesar do assunto ser sério. Eu gostaria de trazer uma outra perspectiva sobre o adoecimento, sobre o câncer de mama, né? É um assunto delicado, é um momento em que a pessoa enfrenta aí diversas repercussões dessa doença, mas nós estamos aqui, né? Não sei se vocês repararam, mas tem uma campanha, não sei se é uma campanha, mas um movimento que chama Mulheres de Peito Aberto. E eu estou aqui me colocando como uma mulher para você. Vou falar hoje muito para as mulheres, mas também convida os seus maridos,
a família de cada um para estar aqui, porque todo mundo pode aprender com esse conteúdo. Como vocês viram, né, aqui o meu lencinho, ó, coloquei hoje, fiz toda uma produção especial. Na verdade, gente, eu até queria colocar um pouquinho, fazer um parênteses antes da gente começar. Isso aqui eu aprendi fazendo no YouTube, né? Porque tem algumas mulheres aí que utilizam desses lenços, algumas utilizam turbantes também, e tem várias maneiras da gente utilizar. Porque quando a gente está fazendo um processo de tratamento do câncer, uma das coisas que as pessoas submetidas precisam fazer é o tratamento da quimioterapia, né? E a gente sabe que a quimioterapia faz parte aí do processo da cura, mas ela impacta a vida dessas pessoas, dessas mulheres, falando delas, fisicamente. Então a gente tem vários efeitos colaterais desse tratamento da quimioterapia. E um deles é a queda de cabelo. Tem mulheres aí que conseguem encarar, né? Se encarar no espelho, olhar com aquela cabeça lisinha, carequinha, e conseguem confrontar isso com naturalidade. Mas tem outras que preferem manter preservado aí, né? Esse lado, cada uma vai lidar da maneira que pode, que tem condições, né? E algumas delas utilizam os lenços, né? Para que possa aí proteger. E foi muito interessante, porque eu vim para cá, né, aqui na Rádio Conexão na cidade, e dessa vez eu não estava dirigindo, eu peguei um Uber para vir para cá e eu andei pela rua dessa maneira. E foi uma experiência bem interessante, porque as pessoas olham pra gente, e pra mim no caso, né, que tava com esse lenço, embora eu não tenha um diagnóstico, tá, de câncer de mama, eu não enfrentei isso na minha vida, mas é possível que as pessoas que olhavam pra mim assim de longe, eu percebia que tinha um olhar, né, diferenciado. E foi interessante viver isso, porque é uma das coisas que de fato as mulheres que usam os lenços, elas tentam evitar esses olhares de espanto, ou então que entendem que a pessoa está olhando com uma certa pena, né, por conta do processo de adoecimento. Mas tá aqui, tá a minha dica, se você quiser usar aí, pessoa que está passando por isso, mulher guerreira. No YouTube, você já deve imaginar que tem muitos tutoriais, eu aprendi esse rapidinho e eu gostei, viu? Gostei, o que você achou? Me conta aí nos comentários e a gente vai começar o nosso assunto, tá? Chama todo mundo aí. Hoje nós estamos de vermelhinho com o nosso lenço. Hoje eu tenho até uma garrafinha especial que eu trouxe aqui para tomar água enquanto a gente vai conversando, fazendo o nosso bate-papo, porque aqui é assim, né, gente? É ao vivo, né? As coisas estão em movimento, acontecendo, e é um papo para a gente sentir que nós estamos em casa, perto umas das outras, uns dos outros, mas passando um conteúdo de seriedade, um conteúdo profissional, mas que seja compreensível para você. Bom, como eu falei, vocês já devem ter acessado aí, visto páginas de Facebook, rosinhas, né? Aquele lacinho que a gente tem, que é símbolo, que as pessoas fazem às vezes para colocar na blusa, né? Ou em tantas outras coisas, o símbolo aí da campanha do Outubro Rosa. Porque, na verdade, o câncer de mama, depois do câncer de pele, ele é um dos que mais mata mulheres no mundo. E no Brasil, eu estava pesquisando algumas estatísticas e eu verifiquei através de alguns dados que em 2016, mais de 50 mil casos de mulheres com câncer, né, surgiram aí. A gente pode ver esse dado. E é mais comum em mulheres depois dos 35 anos. Mas, infelizmente, o câncer de mama, né, raros os casos, ainda atingem pessoas mais jovens. Eu estava colhendo alguns depoimentos para poder compartilhar com vocês, né? E essa é uma doença que pode sim alcançar garotas de 20, 27 anos. São casos mais raros, mas que também acontecem, né? Algumas causas são atribuídas, né, ao desenvolvimento do câncer de mama. Por exemplo, quando acontece um caso de família de câncer, né? Quando a pessoa tem hábitos como fumar, beber, quando a pessoa é sedentária,
ou então quando acontece a menopausa tardiamente, são alguns dos fatores que a medicina aí entende que pode ser possível o desenvolvimento de um câncer de mama, né? Falando aí desses sintomas que são físicos, mas como a gente vai discutir ao longo da nossa conversa, existem outras repercussões aí desse diagnóstico, né? Que são repercussões na vida da mulher, na vida da família dessa mulher. É sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Vai me acompanhando. Mais uma vez eu peço a sua participação, envie os seus comentários pra gente, dá o seu feedback. Se tiver alguma dúvida também, elas serão bem-vindas. E dentro das possibilidades a gente vai estar aqui entrando em contato com vocês e solucionando, tirando, fazendo o nosso melhor. Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, dificilmente ele não tem um impacto negativo na vida dessa pessoa, na vida dessa mulher, né? E eu vou contar uma pequena história aí para vocês, um pouco sobre como o câncer de mama ele foi sendo visto socialmente ao longo dos anos, né? Antigamente, o câncer ele era considerado como uma coisa contagiosa devido à falta de limpeza, a falta de saneamento básico das cidades que eram povoadas por gatos, por ratos, né? Então, pessoas que eram consideradas imundas, que não tinham ali condições, né, de ter a sua higiene, e era uma higiene assim, não somente do ponto de vista físico, mas era também moral, né? E eu vou explicar para você como que isso acontecia. Na verdade, eles entendiam que então esse ambiente que não tinha limpeza, que era sujo, as ruas, provocava diversas doenças, dentre elas o câncer, né? E pessoas, por exemplo, que eram consideradas sem moral, né, imorais, que tinham prazer em excesso, né, sexualmente falando, por exemplo, elas também eram entendidas quando tinha esse diagnóstico como pessoas que estavam sendo punidas por algum castigo divino, né? Tinha essa conotação também religiosa, o câncer. Então, essas pessoas que eram diagnosticadas, elas sofriam muito, não só pelo aspecto da doença, mas a sociedade as via de uma forma muito negativa, né? Então, para as pessoas, para a sociedade, o câncer era considerado uma doença contagiosa. Mas isso foi, de alguma maneira, se modificando, né? Depois aí de alguns anos que se passaram, na década de 30 e 40, foram feitas pesquisas, a medicina foi, de alguma forma, avançando e outras possibilidades foram surgindo, né, de como se desenvolvia o câncer, né? Dentre elas, foi começado a se pensar que era também uma das consequências da vida moderna, né? Onde as pessoas trabalhavam muito, a industrialização das grandes cidades, né? Os hábitos de vida de cada um. Então, começou-se a compreender que o câncer ele podia ser também desenvolvido por esses aspectos, né? Outras coisas que a gente pode pensar é que aconteceram avanços no tratamento em relação ao câncer. Então, a medicina começou a observar, a estudar, a investigar mais de perto essas mulheres que desenvolviam um câncer de mama, né? E eles perceberam que conforme estudos iam sendo feitos, né, e a medicina ia avançando, essas mulheres tinham a chance de sobreviver, de ter um período mais longo aí da vida, né, de qualidade de vida. E assim, junto com todos esses processos, os movimentos sociais da mulher também, né, do feminismo, e começaram a ter a sua repercussão. O que aconteceu então? Só para você entender essa história, pequena história aí sobre o câncer e a visão social. De acordo com esses movimentos sociais, as mulheres começaram a ter uma voz mais ativa diante da sociedade, mais agressiva
em vários aspectos da vida, inclusive na luta contra o câncer. Então essas mulheres, elas começaram a se expressar quando tinham esses diagnósticos, elas começaram a colocar a cara, assim, vamos dizer, delas, né, para a sociedade, a fim de lutar contra o câncer, de divulgar a prevenção. Então começou-se um movimento muito importante da mulher aí como participante do processo de cura e de prevenção. Esses movimentos, né, que a gente fala, os movimentos sociais, eles contribuíram muito para a informação, cada vez mais mulheres, né, se pronunciando, falando a respeito do processo de adoecimento e como elas enfrentaram isso. Vocês puderam perceber que eu fiz até uma postagem em relação a isso na minha página do Facebook, que uma das formas da gente prevenir o câncer é fazendo um autoexame, né, das mamas, onde a gente vai apalpando para ver se a gente encontra algum tipo de nódulo, um carocinho, algo ali que é considerado anormal, que antes não tinha a presença disso no seio, na mama, né? E o processo das mulheres participarem mais ativamente aí na sociedade e também na descoberta do câncer de mama, né, fez com que nós pudéssemos conhecer, né, fôssemos aí convocadas a conhecer melhor o corpo, né, o corpo que a gente carrega. Então, começa-se uma produção de conhecimento diferente, onde a gente vai lá, conhece melhor o nosso corpo, se apropria. A gente faz o autoexame, né? E a partir disso, o câncer de mama vai tendo uma outra conotação, não mais aquela tão moral, né, higienista, onde era uma coisa contagiosa, embora ainda algumas pessoas encarem um câncer assim, né, quando vem diante de si uma outra pessoa adoecida, como se fosse algo contagioso, mas esse pensamento já tem bem menos força hoje, por conta de todas essas informações, das campanhas, né, que a gente vê por aí. Quando acontece da mulher receber um diagnóstico, como eu falei anteriormente, dificilmente a vida dela não é impactada de uma forma negativa, né? A notícia de você está com câncer de mama pode impactar de uma maneira muito profunda essas mulheres. E quando a gente adoece, é sempre um processo muito complexo, porque a gente lida com a finitude da vida, né? Existe ali uma ameaça iminente, né? De agora o meu corpo já não é mais o mesmo, eu terei que passar por um processo, o tratamento muitas vezes é agressivo, né? Então, enquanto a gente está lutando pela vida, o tratamento também é algo ali que às vezes nos deixa fracos, com efeitos colaterais diversos, e que é um momento muito difícil, de grande complexidade. Principalmente, gente, por quê? Porque a gente está falando de câncer de mama e isso remete ao seio, à mama, né? E a gente sabe que uma das implicações, às vezes, da gente salvar a nossa vida, né? Nesse caso, as mulheres, né, que têm o diagnóstico do câncer de mama, às vezes precisam fazer a retirada da mama, né, seja ela inteira ou parcial. E a gente vai poder conversar um pouquinho mais profundamente sobre isso, mas levando-se em consideração que ali a maioria das mulheres que relatam terem recebido esse diagnóstico do câncer de mama é um divisor de águas que acontece, né? E junto com essa notícia vem uma série de emoções, uma série de sentimentos que precisam ser muito cuidados, né? Existem alguns estudos que apontam que uma das principais preocupações quando a mulher recebe esse diagnóstico é em relação à sobrevivência dela. Será que eu vou conseguir vencer isso? Será que isso vai acabar com a minha vida e eu vou morrer? Como que fica a minha família? Como ficam os meus filhos? Como fica o meu marido? Ao longo do tratamento também, essa mulher que recebe o diagnóstico de câncer de mama, ela vai se deparando com algo que diz respeito à identidade feminina dela, né? Então vocês podem perceber que uma pessoa que está passando por um processo
processo desse, ela não precisa só lidar com o diagnóstico em si do câncer, mas com uma série de outras coisas que vêm com isso. Os papéis dela, né, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto trabalhadora, além de ter que lidar com o olhar das pessoas diante do adoecimento. E isso pode ser vivido com muito sofrimento, com consequências psicológicas muito graves, né? Acontece também da mulher começar a ter ali uma mudança na imagem do próprio corpo, em como ela se vê, né? Questões vêm ao longo do tratamento, por exemplo, será que eu vou ter que retirar a minha mama e eu vou ficar sem seio? Será que os meus cabelos vão cair e aí eu vou ficar careca? A maioria das mulheres teme por isso. É um processo que pode ser muito assustador, né? Mas como eu falei para você no começo, a gente está diante de um quadro que é altamente complexo, mas há possibilidades da gente conseguir atravessar, as pessoas atravessarem, né, que estão adoecidas, atravessarem esse momento com o maior suporte possível, tanto da família quanto de profissionais, né? E é possível desde já a gente falar que essa é uma luta que pode ser vencida, né? Então essa mulher, ela se depara com um corpo que antes era saudável, né, e que agora está doente. Então, às vezes, por conta de um tratamento, ela precisa se afastar do trabalho, já não consegue mais manter as atividades físicas, né? É dito, geralmente, o tratamento que os médicos solicitam que a paciente faça, diagnosticada com câncer de mama, é a quimioterapia, radioterapia e muitas vezes a mastectomia, ou seja, a retirada parcial, total. Existem vários tipos, se você quiser você pode fazer uma pesquisa aí nesses sites de busca. E tem alguns que falam com bastante compreensão de como que é feita essas cirurgias, né? E na verdade, as mulheres que passam por isso e precisam retirar parte da mama ou a mama por completo, elas relatam aí, tem uma palavra muito forte, como se elas houvessem sido mutiladas, né, como parte do corpo, e uma parte tão significativa para a mulher, que é a mama, já não vai estar mais ali, está ameaçada, né, ou não está mais presente no corpo. Imagine você que é mulher. Você já pensou na importância que o teu seio, a tua mama tem na sua vida? Vou tomar uma aguinha aqui enquanto você vai refletindo. O seio, gente, ele não é só um seio, né? É importante a gente pensar qual é a representação que isso tem para uma mulher e como isso abala a identidade dela. Uma das coisas que a gente pode verificar através dos relatos e através de estudos é que o seio é uma das coisas que identifica e que define que é uma mulher. Além do órgão genital feminino, o seio tem uma representatividade muito grande. E o que o seio faz? Ele nutre. Então a gente está falando agora de um papel de mãe. A gente nutre o filho através do seio. O seio também pode ser um objeto de muita sedução, né? Onde a gente se identifica com a nossa feminilidade através do seio. Então existem vários significados dessa mama, isso aqui que a gente tem com a gente, que a gente carrega. E às vezes a gente só se dá conta, às vezes as pessoas que passam por isso só se dão conta quando algo nesse sentido está ameaçado. Então a identidade feminina, ela acaba sendo ali alterada, porque a mulher, quando precisa retirar ou tem a ameaça, né, de precisar fazer uma cirurgia como essa, ela começa a se perceber de uma outra maneira, quase como se ela estivesse se tornando outra pessoa e não mais a mulher que sempre foi, não mais a mulher feminina, não mais aquela mulher que é objeto de desejo do seu marido. Existem vários relatos, né, de mulheres que passam por esse processo e a vida sexual delas fica muito abalada porque já não conseguem mais manter uma vida como antes com o seu marido,
né? Outras vezes acontece o caso, né, dos companheiros não conseguirem também compreender, ser um momento muito difícil, né, de ter ali aquela mulher que agora já não está mais fisicamente do mesmo jeito, né? Então, às vezes, uma compreensão, uma falta de compreensão da família, do cônjuge, essa mulher já não se sente mãe o suficiente, muitas delas descobrem o diagnóstico de câncer antes de engravidarem. E a gente sabe que, infelizmente, uma das consequências pode ser, né, não conseguir gerar um filho, né, que eu digo uma gravidez. Né? Elas podem se tornar mães, talvez por outras vias, mas às vezes, em alguns casos, engravidar não tem mais a possibilidade devido ao processo, devido ao tratamento. Eu não estou aqui me aprofundando, tá, numa visão médica, porque essa não é minha área de conhecimento. Mas acho que é importante a gente trazer alguns detalhes aqui, porque essas informações podem ajudar a gente a esclarecer o que é o câncer, o que acontece no meu corpo, né? E como que eu posso fazer para me adaptar a essa nova realidade, que pode não ser definitiva, né? Como eu falei, existem maneiras da gente enfrentar um processo de adoecimento. A questão é que quando a gente ouve um diagnóstico e principalmente a palavra câncer, a gente entende que é uma sentença de morte. Geralmente o câncer está relacionado a isso, a uma sentença de morte. Então é como se nada naquele momento fosse tão chocante que não haveria possibilidade de tentar. Você já deve também ter visto histórias de mulheres muito guerreiras que enfrentam com muita força, né? Que tem uma atitude, vamos dizer assim, colocar com essa palavra muito positiva em relação ao processo de adoecimento. Mas nem sempre é assim. Às vezes, as mulheres entram em um processo de negação. Não acredito que isso está acontecendo comigo, eu não posso aceitar uma coisa dessa. E como ficarão os meus filhos, né? Algumas não temem pela própria vida, mas sim pela vida dos filhos, pela vida do cônjuge, como que a vida deles vai continuar sem a presença dela, especialmente se essa mulher ela tem ali uma importância muito grande na estrutura familiar. Né? Acontece também um medo de rejeição muito grande. Teve uma frase muito forte que eu li, que uma das pessoas que haviam, que eu estava lendo histórias, entrando em contato com pessoas que já passaram por esse processo, e uma das coisas que eu pude ter contato foi uma frase que me impactou muito, né? Que na verdade a pessoa fala, o que mata não é o câncer em si, mas é a rejeição. Olha como isso é forte, né? Junto com o diagnóstico, acontecem mudanças aí na ordem familiar, né? De ver às vezes uma pessoa que é uma figura tão importante, ativa, né? Uma pessoa que trabalha, que faz exercícios físicos e por um diagnóstico, por uma impossibilidade, essa pessoa precisa ali deixar de alguns papéis e se recolher para fazer o acompanhamento e o tratamento. E a gente sabe que esse tratamento às vezes é muito agressivo. E o sentimento de rejeição, ele é algo presente na maioria dos discursos das mulheres que passam por isso. Você já passou por algo semelhante? Não sei se você conhece alguém que já foi uma sobrevivente aí, né, que enfrentou. Ou então, muitas vezes, infelizmente, a gente precisa se deparar, né, e cogitar a possibilidade da morte, que é um dos momentos mais difíceis quando a mulher está passando por esse período, né, e de ter que falar sobre a possibilidade de morrer. Uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui, da importância de o médico, né, e das famílias que acompanham aí as pessoas que estão adoecidas pelo câncer de mama, permitirem que a pessoa adoecida tenha o maior número de informações possíveis, tá? É um mito a gente imaginar que é melhor a pessoa não saber sobre o que está acontecendo com ela. Talvez a gente não devesse contar sobre esse diagnóstico. Várias pesquisas foram feitas
E se chegou à conclusão de que isso é um mito, porque quanto mais o paciente sabe da sua condição, né, das probabilidades das chances dele sobreviver, da cura, que tipo de tratamento ele vai fazer, ela vai fazer, se ela precisa passar por um processo cirúrgico ou não. Quando a pessoa ela tem esse tipo de informação, uma relação clara com o seu médico, o que acontece? A possibilidade, a probabilidade dela participar ativamente no seu processo de cura é muito maior do que quando se tenta esconder ali da pessoa e fica um mistério, né, aparentemente. Mas de alguma forma a pessoa consegue perceber que há algo errado. Então é importante inserir o paciente, não excluí-lo. Porque o diagnóstico, nós estamos falando dele, existe uma pessoa ali além do câncer de mama. Uma pessoa que tem os seus sentimentos, uma pessoa que tem os seus sonhos, que tem às vezes uma família, né? E que precisa fazer mudanças nesse período, que precisa se engajar, às vezes deixar de trabalhar, como eu falei, de praticar atividade física, de fazer algumas outras coisas que sempre gostou, né? Para se recolher, para ter a atenção voltada para si mesmo, a fim de procurar a cura, de procurar se cuidar nesse momento de adoecimento. Então é muito importante, a maioria das mulheres, elas relataram da importância de se ter um bom relacionamento com o médico, né? E também dessa equipe, que eu vou falar do papel do psicólogo e de outros profissionais, como que pode ajudar as mulheres nesse momento. Geralmente, gente, quando se chega a um diagnóstico como esse, né, as pessoas estão dentro dos hospitais, né? Às vezes são encaminhadas ao hospital de câncer, especificamente, e lá ela tem a oportunidade de entrar em contato com uma série de profissionais que estarão ali com todo o empenho para poder ajudar nesse processo, né, da descoberta do câncer de mama e do que nós vamos fazer, né, além disso. Apesar dos efeitos colaterais, né, dos efeitos psicológicos que se tem na vida da pessoa e da mulher que se descobre adoecida, eu quero deixar claro aqui que cada caso é um caso, né? É importante dizer que apesar do tratamento ser difícil, do momento, em primeiro lugar é muito importante o apoio da família, o apoio do companheiro, do parceiro, do cônjuge, né, nesse processo, e que é possível sim, né, conforme a pessoa vai fazendo o tratamento, que ela continue a trabalhar. Algumas mulheres conseguem, elas conseguem trabalhar. Os médicos até em alguns casos, quando não há contraindicações, eles enfatizam a importância de se dar continuidade a exercícios físicos, né, porque isso tudo vai ajudar, principalmente também na autoestima. Por que eu vim aqui também com esse lenço, né? Autoestima, vamos pensar, sinônimo aqui, sem nos aprofundarmos muito. Mas beleza não é sinônimo de autoestima, né? Se fosse assim, tantas mulheres lindas não seriam consideradas como pessoas que possuem baixa autoestima. Na verdade, a autoestima engloba uma série de outros fatores, mas um deles é cuidar de si mesmo, né? Eu vi na internet também, fazendo uma pesquisa, principalmente no YouTube, um trabalho de uma pessoa, de uma mulher, uma ex-modelo, que foi acometida de câncer de mama e que desenvolveu um trabalho muito lindo chamado Quimioterapia e Beleza. Eu já até vi, né, o livro nas livrarias dessa ex-modelo. Se não me engano, ela chama Flávia Flores. E você pode acompanhar, porque ela tem página no Facebook, ela tem, acho que canal no YouTube, e ela desenvolveu um trabalho muito lindo depois da descoberta do próprio câncer de mama, né? E ela foi pesquisando, uma das preocupações dela era quanto à aparência, porque ela não queria ficar estereotipada com a aparência de a pessoa que tem câncer está abatida, porque uma série, como nós falamos, de efeitos colaterais acontecem. Então cai os cabelos, os cílios, né, a sobrancelha, e ela queria, uma das maneiras dela enfrentar, né, que ela encontrou,
era conseguir fazer uma manutenção desse cuidado, de manter aí os cuidados de beleza dela. Para ela isso era muito importante, né? Levando-se em consideração que era uma modelo também. E ela procurou, ela diz no relato dela, procurou, né, pessoas que dessem dicas, que já tivessem passado por isso, e ela não encontrou, né? Na verdade, como você pode se manter cuidando de si, se sentindo bela, apesar do câncer de mama, apesar disso impactar a aparência da mulher também, né? E para você ver como isso é uma coisa muito interessante, que é possível, né? A gente encontrar beleza mesmo estando dentro de um quadro tão complexo. E ela desenvolveu o trabalho Quimioterapia e Beleza, né? Onde ela dá dicas de beleza, ela tem um livro que tem várias fotos, ela usava também esses lenços, né? Foi uma das maneiras que ela encontrou de encarar o câncer. E isso a ajudou muito. E esse trabalho ganhou grande repercussão porque muitas outras mulheres se identificaram, né? E começaram a também fazer, cuidar de si apesar disso. Então, uma das coisas que a gente faz para manter a autoestima dessa mulher, né, é poder cuidar de si no sentido da aparência, fazendo exercícios físicos, fazendo a terapia, que é o que a gente vai conversar também. Eu vou falar sobre o papel do psicólogo, tá? Tô fazendo toda uma linha de raciocínio, mas a gente vai chegar lá. E como é importante a gente cuidar dos diversos aspectos, né? Do aspecto emocional, quando a gente adoece, a gente não tem como eliminar as nossas emoções desse processo, né? Algumas mulheres, ao receberem esse diagnóstico, se sentem tão fragilizadas e elas preferem, às vezes, não falar sobre isso. Então, elas utilizam do silêncio. E o silêncio, na verdade, é um momento que precisa ser respeitado, sim, mas também nós precisamos, as pessoas ao redor, estar atentas, porque isso pode contribuir para o desenvolvimento de outras enfermidades, como, por exemplo, a depressão, né? Geralmente, na maioria dos casos, né, em que se tem um diagnóstico de câncer de mama, a depressão pode acompanhar devido ao impacto que o adoecer tem na vida da pessoa, né? Então, é preciso cuidar do aspecto emocional também. O trabalho do psicólogo, ele entra nesse sentido, tá? Como que um psicólogo pode te ajudar? Como que um psicólogo pode ajudar uma pessoa que você conhece? Ou se um dia, eu espero que não, você passe por isso, né? Enfrente algo nesse sentido, porque isso é muito imprevisível, né? Não é algo que se escolhe, mas é algo às vezes que precisa ser vivido. E o trabalho do psicólogo, ele entra nesse sentido de dar suporte emocional para as mulheres que sofrem de câncer de mama. É tão importante, gente, quanto a medicação, tá? Não é só a medicação que vai manter a sobrevivência dessa mulher no sentido, né, da cura, dela conseguir enfrentar esse câncer, mas também se ela tem um espaço para falar do que ela está sentindo. Eu não sei se você já passou por um processo de terapia. É uma coisa que eu acho que todo ser humano, não é porque eu sou psicóloga que eu estou dizendo isso, tá? Mas eu acredito mesmo no trabalho da psicologia, mesmo porque eu já utilizei muitas vezes dele na minha adolescência, durante os meus momentos da vida, e eu pude usufruir de muitos benefícios. E eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma terapia. Eu acho que é importante a gente abrir um parênteses, que não são só nesses casos que se deve procurar um psicólogo, tá? Psicologia não trata só de tragédias pessoais, de enfermidades. A gente acabou de falar do suicídio, agora tá entrando no câncer de mama, porque eu acho que são coisas importantes aqui no Conexão, a gente tem discutido, né, de se pontuar com as pessoas, com a sociedade. Mas é possível a gente procurar um trabalho com um psicólogo por outros motivos também, que eu posso falar isso para você numa outra live, né, num dia que a gente puder introduzir
o assunto, mas é importante dizer que as pessoas procuram um psicólogo por diversos motivos, mas às vezes também, muitas delas mobilizadas pela angústia. Angústia em relação ao casamento, angústia em relação à relação com os filhos, né? Quando essa pessoa, por exemplo, perde o emprego, quando se adoece. E no caso do câncer de mama, é imprescindível que essa pessoa também seja amparada, que ela tenha um suporte psicológico. Isso, como eu falei, muitas vezes começa dentro do hospital, né? Onde se tem acesso ali ao serviço de psicologia. Essa mulher, esses profissionais, eles acolhem o sofrimento, acompanham o momento de diagnóstico, o momento do tratamento. Então, muitas vezes se faz ali um trabalho de grupo, um trabalho individual dentro do hospital, né? E como é importante para essas mulheres, todas que tiveram a oportunidade de passar e de ter esse suporte psicológico, afirmam como isso também contribui para que elas encarem esse momento de uma maneira diferente. Você sabia que existem estudos que afirmam que quando se está inserido dentro de um trabalho de terapia, de psicoterapia com um psicólogo, num momento como o câncer de mama, né? Quando se tem esse espaço analítico, onde se pode dizer daquilo que está se sentindo, né? De como que está sendo esse momento na vida da pessoa, dessa mulher, até mesmo os efeitos colaterais do tratamento são minimizados. Para você ver como mente e corpo estão intimamente conectadas. Quando se fala das emoções, foi possível perceber que essas mulheres também tiveram impacto nos efeitos colaterais das medicações, né? Daquilo que elas sentiam, porque muitas trazem raiva, muitas trazem medo, né? Muitas trazem também a força, muitas não querem falar sobre o assunto, mas é muito importante estar ali amparando, né? Como que então uma equipe pode trabalhar? São os médicos que acompanham essa pessoa, os psicólogos, terapeutas ocupacionais, tem mulheres que recorrem a outras modalidades de atendimento, por exemplo, também a meditação, a prática de exercícios físicos, e como tudo isso contribui para a manutenção dessa autoestima. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa importante, que apesar de eu não ter vivenciado o câncer de mama, eu acredito, e que eu aprendi também nessa jornada, né? É que o fato de nós não termos, ou você não ter um seio, por conta aí de ter que ter feito algum procedimento tão invasivo para poder sobreviver, para poder ter a sua vida, não significa que você não é mais mulher, né? O que um seio representa? Ele ali é muito importante, como a gente falou, tá falando de maternidade, tá falando de sexualidade, tá falando de feminilidade, mas ele não precisa determinar se eu não tenho mais, isso me descaracteriza como mulher, porque é aqui, né? Eu posso me entender como mulher, mesmo sem ter o meu seio. E quando isso acontece, uma boa notícia para aqueles que não sabem, é que hoje existe uma facilidade muito maior da gente fazer a reconstrução do seio, né? Através das próteses mamárias. Então, a tecnologia, a medicina está muito mais avançada nesse sentido, e é possível ter aí o formato do seio, apesar da mama sendo retirada, o formato do seio, né? Novamente, através das próteses, para aquelas mulheres que desejam, né? Que fazem questão aí de ter esse contorno, de ter o seio aí de uma outra forma reconstruído, né? Mas que é importante no momento ali de se olhar diante do espelho, para a vida sexual dessas pessoas. Então, cada uma vai encontrando meios de se enfrentar, tá? E por que enfrentar uma luta dessa tão difícil sozinha, né? O trabalho da psicologia, ele vai te ajudar a passar por esse momento de uma forma que não promete que você não vá sofrer, mas é minimizando esses sofrimentos e dizendo para você que há chances, né? É possível sim a gente passar por um diagnóstico de câncer de mama e ter a cura.
é possível. Em alguns momentos da terapia, também é verdade que, às vezes, o que precisa ser conversado de acordo com o estágio de cada um, de como está esse câncer, né? Sobre a possibilidade da morte. É muito desconfortável falar sobre isso, né? Como eu falei, quando a gente adoece, muitas vezes a gente se depara que a vida é finita, que nós não somos eternos e que, às vezes, existe a possibilidade de não se conseguir atravessar esse momento e se curar. Isso é muito duro. Não somente as pacientes precisam desse suporte emocional que vem da psicologia, do psicólogo, mas é muito importante que as famílias também estejam juntos nesse processo, né? Conversar com o profissional, poder entender o que está acontecendo, em como cada um pode fazer o seu papel e pode ajudar. Por isso que eu estou aqui trazendo esse tema, porque é muito importante, né, que você pense aí, que você se previna, que você busque alternativas. Uma das coisas que eu quero deixar aqui registrada é a importância da gente consultar o nosso médico, o nosso ginecologista, de fazer o exame que é feito para se identificar se há alguma alteração. O autoexame também, muitas mulheres descobrem o câncer de mama por conta de um autoexame, né, que às vezes é tão despretensioso, né, e elas acabam descobrindo o câncer aí, algo diferente, e quanto mais cedo se descobre, mais são as chances da gente conseguir travar essa batalha e sermos vencedores, tá? Hoje é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês. Obrigada pela participação. Se vocês quiserem mandar mais uma vez comentários, sugestões, dúvidas sobre esse tema, sobre tantos outros que a gente vai falar aqui, né? Vocês fiquem à vontade. A gente vai tentando fazer o nosso melhor para cada um. Eu espero que eu tenha conseguido aí transmitir um conteúdo que é complexo sobre o câncer de mama, né? Mas em como a psicologia pode te ajudar nesse sentido, qual que é o papel do psicólogo, também dos outros profissionais. E eu digo mais uma vez, assim como a gente frisou isso na campanha contra o suicídio, eu quero te dizer que vale a pena a luta, apesar de ser árdua, apesar de ser difícil. É possível que você enfrente, é possível que você consiga a vitória. Uma das coisas também para a gente finalizar é a importância, eu sempre coloco isso para os meus pacientes, eu tenho comigo como algo na minha vida também, de nesse momento, às vezes a gente entrar em contato com outras pessoas que passaram pelas mesmas situações, né, que descobriram um câncer, e como elas fizeram, como que elas desenvolveram recursos para ser enfrentado esse momento na vida delas. Isso pode contribuir muito, por isso que as terapias de grupo, elas tendem a ser agentes transformadores ali, né? Porque a gente vai compartilhando as nossas experiências, entendendo, né? O outro nos ajuda a construir novos significados, outros sentidos. Quando a gente se depara com um caso ali de que a pessoa conseguiu atravessar, né, por esse momento e vencer essa batalha, né? Como isso também pode ser algo muito positivo e te ajudar nesse momento tão difícil. A psicologia, ela é isso, ela está a serviço da sociedade, das pessoas, né? É importante que qualquer um possa acessar esse serviço, tanto dentro do hospital quanto fora. Existe uma série de profissionais aí esperando por você, né? Tentando aí atender e te ajudar no seu pedido de socorro, no seu pedido de ajuda. Tudo bem? Eu vou deixar mais uma vez as minhas redes sociais. Se você quiser seguir meu trabalho, você pode acessar a minha página do Facebook, além aqui do Facebook, né, do Conexão, que é Caroline Lírio Psicóloga. Você me encontra, o meu nome é com K, Caroline Lírio Psicóloga, tá? Também faço um trabalho ali, estou presente no Instagram, que é @PSI_Caroline Lírio. Lembrando que o nome é com K, @PSI_Caroline Lírio, ok? Eu deixei as informações também num post que eu fiz com uma imagem aí na página do Facebook
né, na rádio aqui, da rádio. Se você quiser, você pode me acompanhar. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero já adiantar uma coisa muito importante também. Eu estou muito animada com esse outubro, porque esse foi um programa único para falar sobre o câncer de mama, né? E além do câncer, dessa prevenção, que a gente está falando do Outubro Rosa, nós temos a comemoração do Dia das Crianças, certo? E eu estou animada porque a gente tem uma novidade muito legal aí, um programa especial. Se você tem filhos, né, toda criançada, eu convido você a estar aqui novamente no Emoções em Pauta com a gente ao vivo às 18 horas, porque eu vou ter a participação de uma pessoinha também muito especial que se chama Rebeca. Ela vai estar com a gente no programa. A Rebeca é uma garotinha e eu vou apresentar para vocês ela na semana que vem, tá? E eu espero que vocês gostem. A gente está preparando com muito carinho esse programa, especialmente para as crianças, tudo bem? E na semana que vem vai acontecer às 18 horas. Espero que vocês tenham um bom restante de semana, um beijo especial para cada um e eu espero vocês no próximo Emoções em Pauta. Tchau, tchau!